Oi, boa noite, gente. Boa noite, mulheres. Tô mudando aqui os horários das lives, mas o dia continua o mesmo, tá bom? Eu acho que à noite a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo, né? Já fez tudo que tinha que fazer e aí fica mais livre pra gente fazer coisas só pra gente, né? As minhas crianças estão lá em cima com o pai. Não dormiram ainda, porque final de feriado, né? Não querem dormir cedo. Então, já tá lá. Já tá com banho tomado, escovado o dente. Agora o pai faz dormir, né? A gente tem que delegar as coisas também. Então, vamos lá. Acho que já deu horário, né? Eu vou hoje falar sobre o relacionamento do casal depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico do autismo, mais especificamente. Porque é onde... Boa noite para quem tá chegando. Oi, Nenê, tudo bem? Psicologia do autismo. Muito legal, tá? Quem quiser fazer pergunta, participar, fazer comentários, bora lá, tá bom? Bom, eu escolhi esse tema. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá tudo certo? Se tiver ruim aí, tá, gente? Vocês me falem, por favor, tá? Porque é um assunto muito pouco falado, né? A gente ouve muito, assim, falar sobre o autismo, sobre as especificações, tudo aquilo que tem que ser feito. Oi, tia, beijo. E a gente acaba esquecendo do essencial, que é quem tá ali com a criança, né? Por que esse pai e essa mãe são tão atingidos depois do autismo? E hoje, especificamente, eu quero falar sobre o relacionamento do casal, porque ele também é afetado. E é muito ruim você ter uma relação com o seu esposo, com a sua esposa, de uma forma que, né, tá ruim, que você não tá feliz nessa relação por conta de todas esses entraves que o autismo traz. Primeiro, antes de começar efetivamente a falar, eu quero aqui, fazer uma pequena homenagem, aqui, um brinde a você, mulher, mãe, que encara tudo sozinha aí, tá? Que não tem mais o seu marido aí por perto e não desiste, né? Tá sempre querendo o melhor e fazendo o melhor, mesmo sem ter seu companheiro por perto, Parabéns pra você. Vamos de água, né? Porque carnaval já acabou. E sabe que quando a gente casa, devia ter, naqueles dizeres que a gente faz lá no altar, podia ter né, além daquele te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, podia ter um também, né, na normalidade e na deficiência dos nossos filhos, porque olha, infelizmente o que a gente vê é principalmente o homem, tá? Que desiste, que sai e deixa ali toda a carga, toda a obrigação ali praticamente para a mãe. Infelizmente a gente vê muito, eu vejo muitos casos e é uma realidade muito triste para essa mulher que tem que dar conta aí de tudo. E fora isso, um relacionamento já tem as suas dificuldades normais, né? Com tudo aquilo que o casal sonha e realiza, principalmente com os filhos. E quando esses sonhos, eles não acontecem como o desejado, como o planejado, muita coisa fica abalada. E no caso de uma criança com autismo, muitas áreas são afetadas. O relacionamento com seu filho fica abalado, o seu casamento fica abalado, a sua parte financeira fica super abalada. Fica assim porque se você não for fazer
tudo que... Se você for fazer tudo que é pedido e que é bom e que, né? Todo estímulo, tudo aquilo que você tem que fazer, você, né, fica sem nada para mais nada. Então, é muito difícil lidar com essas situações. Então, devia ter lá quando casa, devia ter esses dizeres lá no altar, né? Te prometo ser fiel na normalidade e na deficiência. Para a pessoa lembrar. Por que a gente não planeja isso? Por que a gente não planeja? Por que não se fala antes, né? Olha, se de repente os nossos filhos não forem, né, do jeito que a gente sonha, deseja, que a gente quer, parece que a gente não pode nem falar, né? Que atrai coisa ruim. Não, você não pode falar que seu filho pode vir com alguma coisa, porque você tá atraindo. Mas não é isso, a gente precisa falar mais abertamente sobre as coisas. O casal precisa conversar, precisa, né? Porque as pessoas são diferentes. Não é porque você casou, porque você ama, que você não vai ter opiniões diferentes daquela pessoa. E aí, quando entra uma dificuldade, parece que essa diferença cresce, né? Parece que fica muito mais difícil de fazer as coisas acontecerem. E quando você descobre um diagnóstico, eu já falei isso diversas vezes, tem a fase do luto. Na verdade, são várias fases que você enfrenta, que é a fase do choque, é a fase da revolta, é a fase daquela aceitação, mais uma aceitação de que eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. E você precisa entender que o seu parceiro, ele muitas vezes não tem essa mesma percepção que você. Ele encara esse luto de uma outra forma e de uma outra e de um outro ritmo. Então a gente tem que ter primeiramente essa percepção. Eu demorei para entender isso, porque a mãe geralmente ela tá ali mais no dia a dia. Então ela tem que botar mais a mão na massa, ela tem que ir mais atrás das coisas, principalmente se ela não trabalha ou trabalha menos. Se é o homem que tá ali dando conta de tudo, né, financeiramente. Então, para a mulher, meio que ela tem que vencer isso de uma forma mais rápida, né? De uma forma que ela... Tô mandando um oizinho aqui para quem tá entrando, tá bom? Então, muitas vezes, ela tem uma percepção do parceiro dela de que o parceiro não entendeu, que o parceiro não tá levando a sério. Eu passei por isso. Porque eu tinha muito mais informação do que o meu marido. Então, eu com aquele monte de informação que eu obtinha, que eu tava ali, eu já estava colocando as coisas em prática, eu já estava, né? O meu luto, eu estava vivendo de uma forma diferente da que ele estava vivendo. E todo mundo passa por essas fases. Não adianta falar, não, eu encarei numa boa, super ótimo. Só que não é bem assim. A gente passa, assim, por uma tristeza, a gente passa pela dor. Porque aquele filho, eu passei por isso mesmo tendo um filho já com uma deficiência. Para mim foi super difícil lidar com as duas coisas, com a síndrome de Down. Só que meu filho não era nascido ainda. Então eu vivi meu luto na gravidez. Quando meu filho nasceu, estava tudo ótimo, maravilhoso. Quando eu recebi o diagnóstico do autismo, a coisa piorou. A coisa foi... Porque era algo que eu não desejava, eu achava que eu nunca daria conta de uma situação como aquela, e de repente eu estava vivendo. Então, eu que levei meu filho para ser diagnosticado, eu que ouvi da psiquiatra, eu que fui fazer as avaliações. Não tô culpando meu marido, nem cobrando nada. Mas eu tive o impacto primeiro. Então, meu choque foi antes, a minha tristeza foi antes. E, querendo ou não, o marido ou a pessoa que fica mais tempo ali, mais fora de casa, tendo outras obrigações mais financeiras, vamos dizer assim, fica com a parte mais fácil da relação com o filho. Oi, Kelly, tudo bem? Vou mandar um oizinho pra Kelly aqui. E aí, pra ele é mais difícil essa percepção
de como as coisas realmente estão acontecendo, as dificuldades, né? Das coisas rotineiras. E aí assim, você já passou, você já tá ali naquele dia a dia, naquela rotina que não vai, naqueles comportamentos difíceis para tomar um banho, para escovar um dente. E aí seu marido chega e já tá tudo certo. Não estou culpando, não estou dizendo que um tem que ser mais que o outro. Estou dizendo que a gente precisa entender essa situação. A gente precisa compreender que o outro tem sentimentos, tem formas de encarar a situação. Então a gente não pode... Nossa, bastante gente entrando aqui, ó. Legal, viu? Boa noite para vocês que estão chegando agora. A gente não pode ficar cobrando a outra pessoa por aquilo que ela ainda não viveu ou por aquilo que não está nas mãos dela de fazer, né? A gente tem que entender que se eu estou mais próxima do meu filho, eu vou assumir muito mais coisas e vai ser mais difícil para mim, né? Porque a dinâmica, ela pede que seja feito assim. Isso também não quer dizer que você não possa e não deva delegar as coisas para o seu marido. Tipo assim, porque agora ele tá pagando as contas, né? Você vê como que é difícil essa dinâmica, como é complicado você manter uma boa relação com o seu marido, aquela relação que você tinha antes. Eu não falo só relação de conversa, né? Relação íntima, porque vai acabando, porque você vai ficando tão exausta, tão estressada, que vai acabando tudo. Só que eu não tô falando só mãe, tá? Eu tô falando você como mãe, você como pai. Eu não tô generalizando, não tô falando pra um. Então, o que eu tô dizendo pode servir tanto pro pai como pra mãe, né? Os papéis podem se inverter, podem estar invertidos aí. Eu estou falando da situação que eu vivi, mas pode ser diferente. Eu conheço pais que ficam em casa cuidando dos filhos, cuidando daquele filho com autismo, que leva nas terapias, que tá ali, que leva em médico, porque a mãe, ela já tinha um trabalho, já era obrigação ali dela, um sustento maior da casa, e continuou. Tudo bem, né? Então, o que a gente precisa... eu passei por isso, de cobrar, né? Poxa, você precisa entender mais sobre autismo, você precisa ler, você precisa... entender que o Gabriel precisa de muitas coisas e você não tá ligando, você acha que tá tudo bem. É porque pra ele, naquele momento, tava tudo bem. Então é difícil a gente, né, digerir essas coisas e manter a calma e não entrar numa discussão, né? E só vai piorar a relação que já tá difícil com o seu filho, vai piorar ainda mais a relação que você tem com o seu esposo, com a sua esposa. Então, é algo que tem que ser pensado. Nem sempre você precisa ter razão para ser feliz. Oi, Rose, tudo bem? Saudade de você, mulher. Vou dar um oizinho para você. Então, poxa, a gente precisa se esforçar um pouco mais para entender. E nem sempre a gente precisa estar com a razão, impor a nossa razão para o nosso companheiro, para a nossa companheira. A gente ter empatia nesse momento também. E se abrir, dizer, olha, tá difícil para mim, eu não tô conseguindo fazer sozinha, né? Porque quanto mais você discute, pior é a relação. Eu não tô aqui querendo conversar com você como uma terapeuta, pelo amor de Deus. Eu estou só dizendo aquilo que eu já vivi. E que a minha relação com o meu marido já foi muito pior do que hoje. Tá muito boa, tá ótimo, a gente se dá super bem, porque eu também parei de me cobrar e ele também parou de me cobrar em algumas coisas. Começou a me entender mais e eu entender a ele. Então, como é importante, né, a gente ter essas coisas em mente.
É, eu acredito que você saiba, mãe e pai, que você tá muito mais sujeito a estresse, tá muito mais sujeito a fobias. Voltou, gente, tá ruim, porque tá uma chuva, tá um chuvão aqui, não sei se tá bom a conexão. Dê uma pausada aí, por favor, me deem um alô aí, se tá tudo certo ou não. Aí, a Rose tá dizendo aqui, ó, estou amando seus conselhos. A Rose não tem filho com deficiência. Mas serve, não serve, Rose? Fala a verdade. A gente não tem que pensar todo dia no que a gente vai falar, no que a gente vai... nas nossas atitudes, na nossa empatia com o próximo, que tá tão próximo da gente aqui, que é o marido, que é a esposa. Então, é parar pra pensar, porque se a gente estiver unido, se a gente estiver junto, muito melhor. Muito mais fácil você lidar com seu filho, muito mais fácil você lidar com as suas questões. E como eu estava falando, você como pai, como mãe de uma criança com autismo ou com uma deficiência, mas principalmente com autismo, está muito mais sujeita a ter estresse parental, que é aquele estresse de você não conseguir lidar com a situação, de você não conseguir estar ali bem com seu filho, com a sua família. Você está muito mais suscetível a fobia social, porque o seu filho tem dificuldade para sair, para ficar num ambiente público. Oi, Elô, tudo bem? Tô falando oi aqui para todo mundo que tá entrando, tá? Psicologia do Autismo, Renata, Luciana, bem-vindas aqui. Andréia. E aí a gente fica numa situação ruim, porque você quer sair com seu filho e você percebe que tá difícil. Eu já falei isso numa outra live. Depois, se vocês acharem legal, eu faço ela de novo, porque eu falei de manhã, talvez pouca gente tenha acompanhado. Mas, e essas fobias sociais te deixam fora, né? Te deixam isolados dentro de casa. Né? Você passa a sair menos que, relativamente, tá dentro do quadro ali. Então, tem lugares que você ia que você passa a não frequentar mais. E aquilo pode te causar uma fobia quando você precisa. Se você principalmente passa um trauma, se você passa uma dificuldade grande com a criança. Oi, Gi. Tudo bem? Quando você passa, por exemplo, uma dificuldade grande, algumas, né? Você acaba não tendo mais vontade de sair. Fala, eu não aguento. Eu não consigo passar por esse estresse de novo de ter que ir naquele mercado, de ter, né? E coisas básicas, essenciais. Então, assim, difícil, né? É muito difícil. Eu, por exemplo, nós, esse ano, optamos por não ir em nada de carnaval. A Elisa gosta, mas ela também, assim... aceitou numa boa, não pediu. Se ela tivesse pedido, eu teria levado ela, mas nós optamos por não levar o Gabriel, porque o Gabriel ficou doente. O Gabriel, em lugares, a gente entendeu que hoje ele, em lugares com muito barulho, com muita gente, ele não fica bem, Então, assim, ainda bem que eu e meu marido não amamos pular carnaval, então tudo bem. A gente deu um jeito e, né, vida que segue. Agora, se é um lugar que você ama frequentar, se você ama em determinado restaurante que você não consegue mais, e aí? Olha, eu vou te falar que essa questão da fobia e do luto social, isso é um luto social que você passa. É muito marcante. Eu lembro uma vez, no ano passado... A gente estava com o diagnóstico muito recente do Gabriel e a gente foi comemorar o aniversário da Elisa num restaurante japonês que ela ama, super legal. Só que chegou na metade do tempo que a gente estava lá comendo, o Gabriel não quis mais ficar sentado. O Gabriel, ele começou a andar pelo restaurante inteiro, ele queria
ficar sentado embaixo da mesa, girando, ele queria ficar pra lá e pra cá. E ficou insustentável. Meu marido pegou e levou ele pro carro e falou, ó, Andresa, termina de comer e depois a gente vai embora. Ele não terminou de comer. Chegou o bolinho da minha filha com a velhinha e a gente cantou parabéns, eu e ela só. Então aquilo pra mim marcou muito, assim, sabe? Porque a partir daquele dia eu percebi que a vida tava mudando, tava diferente. E que se eu entrar também nessa questão de que não vou poder nunca mais sair e tá ruim, tá péssimo, a gente não vive mais. Então, assim, é aprender a se adaptar diante das coisas, né? Então, eu vou sair, olha, filha, olha, vamos comer um pouco mais rápido, vamos embora logo, né? Sabe, assim, ter essa mentalidade de que não dá pra ficar lá conversando o tempo inteiro e ir embora a hora que quiser. Né? Então, até isso, o relacionamento fica ruim. Né? O que você pode fazer? Você pode um dia deixar seu filho com alguém, com um parente, com um avô, com uma avó, e sair com seu marido. É uma super opção, é uma rede de apoio. Ai, mas ninguém sabe cuidar do meu filho, ninguém sabe lidar com ele. Tudo bem. Oi, Alessandra, tudo bem? A Nath. Ah, que legal. A Nath também tá aí, que bom. Se você... Ninguém sabe lidar com seu filho como você lida. Ninguém sabe lidar com os comportamentos como você lida. Tudo bem, é uma vez, entendeu? Faça isso de vez em quando, aceite a vida. Você não tem tudo em suas mãos, não tá tudo na sua mão, não tá. Olha, vou deixar um pouquinho aqui, a gente vai sair por algumas horas, vai se divertir. Você pode se divertir, é seu direito também se divertir, é seu direito falar de outras coisas que não dos seus filhos, que não do autismo, de que não da vida financeira, de que não das terapias, né? Gente, se permita ter uma vida a dois. Por quê? A gente se culpa até nisso, né? Puxa, agora eu virei uma mãe especial, agora eu não posso mais sair, tomar minha cervejinha, me divertir com os meus amigos, porque agora eu tenho um filho especial. Pelo amor de Deus. Né? Você é mulher, você é esposa, você é marido e precisa viver tudo de bom que a vida apresenta, apesar das dificuldades. Então, assim, eu tô falando porque eu e o meu marido já passamos diversas situações difíceis, com diagnósticos difíceis. E passamos pela depressão, a minha depressão. E ele me apoiou muito, ele me entendeu muito, né? Então, por que no momento que talvez ele esteja passando por uma dificuldade, eu não entenda ele também? A gente tem que levar em consideração o amor que a gente sente, os filhos que a gente desejou ter juntos, né? Porque o Gabriel foi um filho desejado por mim e por ele. Então a gente entrou nessa para enfrentar juntos as situações boas e as ruins. Então você merece, seu esposo merece, você merece ter uma vida boa, ter uma vida feliz. Mas tem que respirar, né? Buscar empatia com o seu companheiro, não querer estar sempre com a verdade e, né? Bola pra frente. Uma outra coisa que atinge muito, eu tô seguindo aqui algumas temáticas aqui, né, pra eu não me perder, tá bom? Outra coisa que atinge muito o casal são os transtornos do sono. Quem tem filho aí sabe como é difícil virar noites, em claro, e ter que lidar com essa situação. É muito difícil, é muito difícil. A gente, aqui em casa, a gente passa ainda, porque às vezes tem noite que o Gabriel vira noite. A Elisa, aconteceu muito. A Elisa, a gente já tinha
uma experiência com a Elisa, porque a Elisa, ela, no começo, logo... Na verdade, assim, desde que ela nasceu, tudo foi conturbado. As noites sempre foram conturbadas, porque primeiro ela tinha muita dor, muito incômodo, chorava muito. Depois transplantou, tomava muito remédio, tomava, sei lá, 23 doses por dia. Não tô exagerando, tá? Era mais ou menos isso. Então a gente passava a noite revezando para dar remédio para ela. Então era bem difícil, o remédio fazia mal, vomitava. Enfim, então a gente já tinha passado muita coisa de sono com a Elisa, não eram transtornos de sono, eram decorrentes de toda a questão de saúde dela. E depois veio o Gabriel, com todos os transtornos de sono, já desde a da síndrome de Down, depois com autismo. Então causou ali novamente aquele estresse, e causa mesmo. Quem tem filhos aí que tem problemas com sono, sabe o quanto é difícil. Porque você tem que fazer tudo no outro dia, com sono, cansada. A privação de sono, ela traz inúmeros problemas de saúde, de perca de memória. Eu já tive um apagão. Apaguei assim, não apaguei de desmaiar, mas eu tive um apagão de memória. Eu simplesmente não sabia onde meu filho estava. Eu estava com ele, deixei ele numa terapia, saí pra fazer uma outra coisa. Quando eu voltei, cadê meu filho? Não sei. Então, assim, muito sério. E atinge muito, e fora isso, atinge muito a relação. Porque você chega à noite, você quer fazer o quê? Você quer dormir. Quando seu filho dorme. Então, meio que a sua relação com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, acaba. É ruim, né? A gente entende que você precisa descansar, seu marido precisa descansar, mas o que você tem que fazer? Tentar tratar esses distúrbios do sono. E outra coisa que eu faço muito aqui com meu marido, reveza. Tá, essa noite, metade da noite eu vou ficar acordada, e depois, se a outra metade, se eu não estiver mais aguentando, você vai ficar. Porque eu trabalho e ele trabalha. Eu sei que o trabalho dele talvez exija mais que o meu. Talvez, né? Porque eu trabalho com criança. Então, eu entendo que... Aqui, a Renata tá dizendo aqui, depois que meu filho começou a tomar a risperidona, a qualidade do sono melhorou muito. Então, é ter essa mente aberta, né, Renata, de que se tiver que entrar com medicação, bora entrar, vamos ter qualidade de vida, vamos, né? Não vamos se perder em estresse e em apagões aí, porque eu não aceito que meu filho tome remédio. Renata, meu filho, ele melhorou muito com a melatonina. Então, hoje tá dando certo a melatonina. Então, por exemplo, às vezes ele não dorme, mas aí a gente vê outros motivos, né? Uma gripe forte, que não consegue respirar direito. Então, a gente entende que a melatonina não entrou aí como... Não conseguiu dar conta por causa disso. Então, ter essa mente aberta de que vamos tratar esse distúrbio e vamos revezar as dificuldades. Oi, Dani, tudo bem? Vamos revezar. Você fica um pouco, eu fico um pouco. Eu entendo que você tem o seu trabalho, eu entendo, mas o sono é o mesmo para os dois, né? O estresse pode ser o mesmo para os dois. Então, faz isso. Ou então uma hora vai um, aí quando volta o outro vai, quando volta o outro vai, para ter uma certa qualidade. Mesmo ali numa dificuldade, né? Mesmo... Oi, Andréia, tudo bem? Você quer entrar aqui para participar com a gente? Você quer falar alguma coisa? Eu vi que você colocou aqui. Se você quiser, eu entro aqui. Eu coloco aqui para você participar. Quer fazer alguma pergunta? Olha lá, a Renata tá dizendo aqui, ó, só aceitei a medicação depois que teve crises. Ele toma sertralina pela manhã também. E você sabe
que o distúrbio do sono, ele, para criança, piora tudo, 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 tudo. Você sabe que tem teorias que dizem que o autismo, ele é ele é causado pelo distúrbio do sono. É uma teoria, tá? Mas por que se fala isso? Pelo amor de Deus, vamos levar isso, achar que isso é... Mas por que se fala isso? Se tem essa linha de estudos? Porque quando a criança tem distúrbios do sono, ela não entra naquele sono REM, que é aquele sono importante para restaurar toda aí a parte neurológica, toda a parte de conexões, e aí a criança passa a ter comportamentos totalmente disruptivos, totalmente difíceis. Ela passa a ter diversas questões porque esse sono REM não veio. Ela não consegue entrar nesse sono REM, que é aquele mais profundo. E aí tem teorias que dizem isso, que o autismo pode até ser uma comorbidade desse distúrbio do sono. Não tô viajando no que eu tô falando, tá? São, assim, linhas de pensamento. Não é que ninguém provou isso, nem nada disso. Mas o distúrbio do sono, ele é muito frequente e ele causa muitos danos. Então, causa danos para você, pai, para você, mãe, para você, filho. E para vocês na relação. Relação marido e mulher, relação pais e filhos. Então, é uma coisa que tem que muito ser cuidada, assim, sabe? Perceber que, o quanto isso está atrapalhando e vamos buscar solução. Vamos ir atrás dessa criança ter noites de sono e deixar o pai e a mãe ter boas noites de sono também. É super importante. Então, assim, né? Então, como a gente faz, assim, pra gente... Voltando aí na questão da relação. Então, como a gente consegue, então, alguns passos ou algumas ações que a gente pode ter para manter essa boa relação, aquela relação que você tinha lá no começo. Não é porque o tempo tá passando, não é porque vocês já estão há 20 anos, eu tô há 20 anos com meu marido. Mereço um troféu. Brincadeira. A gente se dá bem, a gente tem as nossas diferenças, mas a gente se dá bem, a gente se ama, a gente quer estar junto, então a gente divide tudo. Então eu tenho aprendido isso, né, que ter paciência, né, nem sempre querer estar com a razão, entender um pouco mais o lado da pessoa, de como ela encara as situações. Então o que a gente pode fazer? Quais são pequenos passos que a gente pode dar para que essa relação melhore? Ou, se ela já é uma relação boa, para que ela continue, para que os problemas eles não acabem tomando aí proporções que vão estragar até esse relacionamento, né? Chegar num divórcio, numa separação. Porque é triste, porque o que a gente quer é estar junto. Eu sei que tem casos em que é melhor separar pela saúde mental da família, né, dos filhos, mas se você tem essa relação e tá sentindo que tá ficando ruim, né, o que você pode fazer? Tô falando aqui como esposa, tô falando como mãe de 2 crianças. Quer dizer, a Elisa não é atípica, mas a Elisa teve muitos problemas de saúde que afetou, lógico, a relação. E o Gabriel, que veio com deficiência e com autismo. Então, algumas coisas eu consigo te falar que pode amenizar um pouco essa situação. Mas tudo é um processo. As coisas não mudam da noite para o dia. É um processo. Então, assim, não cobre do seu marido aquilo que você já entendeu, aquilo que você já superou. Então não cobre dele, você precisa entender, você precisa aceitar. A parte da aceitação, que pra mim pode ter demorado, pro meu marido pode ter sido mais rápido, e ele pode querer vir me cobrar sobre isso. E você ter isso na cabeça, né? Entender
que o seu parceiro, a sua parceira, eles vão superar de formas diferentes, aceitar em momentos diferentes o transtorno, a deficiência, né? Se hoje ele está na fase da negação, faz parte do processo. Dê tempo a ele, dê tempo ao tempo, né? Compreenda ele nessa situação. Você vai ver que vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais tranquilo. Esse luto, ele é vivido de formas diferentes, sim, porque são vivências, são interpretações diferentes, né? Então, a forma como você foi criada, a forma como você encara as coisas, a sua personalidade, elas vão influenciar nessas fases do luto. Eu posso demorar muito mais numa fase de revolta, eu posso demorar muito mais numa fase de entender o autismo, de entender como ele afeta a criança, ou eu posso nunca entender. Pode acontecer, eu nunca vou entender o tanto que isso afeta meu filho. Porque pra mim não afeta, sabe, sim? E a gente não pode, entender que a gente não pode mudar o outro. Não pode. Você pode mostrar. Você pode demonstrar no dia a dia as situações, mostrar exemplos práticos. Olha, tá vendo? O Gabriel fazia tal coisa, não faz mais. Você não quer ir no mercado lá com o Gabriel, com o nosso filho? Vai lá comprar tal coisa, mas leva ele. Ele vai começar a entender melhor as coisas. Então, é dessa forma. Às vezes a gente impondo com palavras fica muito mais difícil. E quando a gente quer impor alguma coisa, a outra pessoa tende a não aceitar, a ter objeção. Então, entender essas coisas, não se culpe, né? Não leve coisas... eu vou falar que eu tinha isso, sabe? De chegar na hora de dormir, de ir pra cama, eu começar a levar um monte de problemas, um monte de situações que eu me lembrava naquela hora e eu levava ali pro quarto. Às vezes eu ainda faço isso. Porque parece que à noite, gente, não sei se vocês são assim, mas à noite, quando a gente tá pra pegar no sono, parece que todos aqueles problemas que você viveu durante o dia, eles formam uma bola gigante, assim, e elas caem, assim, na sua cabeça. Eu sou assim. Então, tudo aquilo que eu não resolvi, tudo aquilo que eu não consegui resolver, tudo aquilo que me frustrou, parece que à noite elas vêm todas igual bombas, assim, né? Tanto é que às vezes eu perco sono por causa disso. Então, isso é péssimo. Você levar essas questões, levar cobrança na hora que você tá na intimidade com seu marido, com a sua esposa. Deixa pra depois, pelo amor de Deus, deixa. Porque não vai resolver, não vai ajudar em nada. Porque não é hora, porque é hora de você relaxar, que é hora de você dormir, que é hora de você descansar. Mesmo que a sua cabeça esteja cheia desses problemas pra resolver. Então, antes de você falar, pense um pouco. Não, deixa depois, outra hora, a gente fala, a gente conversa. Então, não leva as coisas pro quarto, não leva as coisas pra cama, pelo amor de Deus, os problemas. Isso eu tenho que falar pra mim, tem que ficar ali, também me martelando, assim, pra não acontecer. Porque, gente, você já tá cansado, você já passou o seu dia, já estressou, já tá com a cabeça cheia. E o que acontece? Você vai levar ainda para essa hora que você pode ali ter um momento bom, tranquilo com seu esposo, com a sua esposa, e você vai fazer o quê? Levar problema. Não dá, né? Não dá. Tira isso, né? Vai dormir? Deixa os problemas na sala, deixa lá na cozinha. Viu, Andresa? Tá? Faz isso, né? Mas é um processo. Todo dia um pouquinho, você faz um pouquinho todo dia, né? E outra coisa, entenda que há vida além do autismo.
que a vida não é só o autismo. Porque tudo a gente passa. É incrível, né? Por que eu falo tanto sobre o autismo? Porque ele afeta tanto as relações, a todas as áreas, que a gente só pensa nisso. Então, tudo a gente acha que é o autismo. Tudo a gente acha que tá ruim porque a criança tem autismo, a criança, né, a minha relação tá ruim porque meu marido não entende, porque meu marido não faz, mas o autismo. Esquece que tem um filho por trás ali do autista, do autismo. Tem um filho ali esperando o seu carinho, tem um filho ali esperando uma mãe, só uma mãe e um pai, só isso ele precisa. Então ele precisa de correção, ele precisa da autoridade do pai e da mãe, ele precisa de conforto, ele precisa de cuidados normais, sem cobrança, né? Tem que ficar toda hora. Eu tinha muito isso no começo, que tudo eu tinha que estimular meu filho. Eu tenho que estimular. Então eu vou dar banho, eu vou ficar perguntando: que é isso? Que cor é essa? Não, tem hora que você tem que fingir que o autismo, bota ele debaixo do tapete lá e vive a sua vida normal com seu filho, porque eles pedem essa normalidade também, eles têm essa necessidade da gente ser apenas mãe e pai, né? Então, assim, há muita vida, há muita coisa boa além do autismo. Basta a gente buscar e fazer com que a vida fique mais leve, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma... Tô vendo aqui minha colinha, né? Eu não falei sobre a parte financeira, que é outra que atinge muito a vida do casal, mas eu acho que eu vou deixar para um outro momento, pra gente falar só disso, porque é um assunto longo, é um assunto que demanda muito, que precisa de muito replanejamento aí da vida, precisa ser pensada com muito respeito, com muita responsabilidade. Então é uma parte que atinge muito a relação, mas eu acho que merece um assunto só pra ele, né? E eu tô aprendendo muita coisa sobre essas questões, né? Desses custos exorbitantes que a gente tem que muitas vezes arcar. E se você não tiver uma cabeça aí bem centrada, você pira. Porque esses tratamentos... Ai, meu brinco caiu. Esses tratamentos super... que são efetivos, a gente sabe. E você sabe que... Peraí. Uma vez uma psicóloga falou assim pra mim: Andresa, às vezes é melhor a gente ficar na ignorância. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente dá uma pirada, né? Então, porque quanto mais você sabe as necessidades, quanto mais você entende o autismo, a deficiência, quanto mais você sabe tudo que tem que... tudo que você pode buscar, tudo aquilo que é bom, e você não vai conseguir fazer tudo, é muito estressante, é muito difícil. Então, às vezes também parar um pouco de procurar demais, de entender demais, né? Entenda um pouco a cada dia, entenda qual é a necessidade do seu filho hoje, sem ficar buscando tudo de uma vez. Não é legal, né? Não vai trazer tantos benefícios assim pro seu filho, né? Se você fizer as coisas um passo de cada vez, um dia de cada vez, o que eu preciso hoje, o que ele precisa melhorar agora, é melhor do que você ter que criar ali uma rede super enorme de coisas e não conseguir realizar nada, né? Então, é o que eu tenho aprendido. Bom, para quem conseguiu acompanhar, eu agradeço muito. Se você tiver outros assuntos que você queira saber, ou se, mais que isso, você esteja passando por um momento de dificuldade, ou na relação, já falei que eu não sou terapeuta, mas eu presto sim mentoria, eu ajudo
você mãe, você pai, a superar esses momentos, a encontrar, né, equilíbrio, principalmente na vida prática, porque é o que a gente precisa, né? Então, se você está passando hoje por uma situação parecida com aquilo que a gente conversou, se precisa conversar mais sobre isso, precisa entender como é que funciona essa dinâmica e como você pode fazer para melhorar, para superar, me procura, tá? Tem um link lá na minha bio e a gente pode conversar, a gente pode trocar informações, eu posso te auxiliar, tá bom? Não se sinta acanhada, envergonhada de procurar ajuda, porque é tão difícil. Eu vejo muito se falar sobre o autismo, mas pouco se fala com os pais dessas crianças, né? Então a gente precisa de muito apoio. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida da sua vida e na vida da sua família e dos seus filhos, tá bom? Então é isso. Muito obrigada para quem acompanhou. E se você